Pra você, tudo impossível é. Não ouve o que digo eu? Mestre, levitar pedras é uma coisa. Isso é totalmente diferente. Não! Não diferente é, só diferente em sua mente. Você desaprender o que aprendeu precisa. Está certo, eu vou tentar. Não. Tente não. Faça. Ou não faça. Tentativa não há. O ano é 1980. A Guerra Fria ainda está rolando e a Madonna ainda não lançou seu primeiro sucesso. A ditadura militar começa a enfraquecer no Brasil e o galã Cauã Raymond ainda estava nascendo. O ano da morte de John Lennon e de Vinícius de Moraes. Esses são apenas alguns dos eventos desse ano tão marcante. E no cinema, isso não seria diferente. A produção cinematográfica de 1980 foi marcante em diversos gêneros, tanto para aqueles que a viveram como para gerações futuras, deixando um legado que já está eternizado. E o podcast de hoje é exatamente sobre isso. Eu sou o Caio César Pereira. Eu sou Luísa Tchê. E eu sou Pedro Guilherme Costa. Nós somos repórteres do Cinéfilos. E eu sou Anderson Lima, diretor do Cinéfilos. No Fora da Caixa de hoje, vamos celebrar os 40 anos de O Império Contra-Ataca e outros grandes filmes que estrearam já no remoto ano de 1980. Antes de começarmos de vez, gostaria de ressaltar que estamos gravando em nossas casas devido à pandemia do coronavírus. Então, podem acontecer imperfeições na qualidade do áudio. Com isso em mente, vamos ao episódio de hoje. No dia 21 de maio de 1980, nos Estados Unidos, e 21 de julho, no Brasil, estreava Star Wars, O Império Contra-Ataca. O filme marcou para sempre a cultura pop, sendo definido por muitos fãs hoje como o melhor de toda a saga, responsável por estabelecer e sedimentar de vez vários dos elementos e características que tornaram Star Wars o que é hoje. Como a figura do grande mestre Yoda, o canastrão Lando Calrissian e a consolidação de Darth Vader como um dos maiores vilões do cinema com a imponente marcha imperial. Para nos ajudar a entender melhor o contexto de quando esse e outro filme foram lançados e seu legado até os dias atuais, convidamos Ricardo e Isabela Eckermann, um pai e uma filha que dividem o amor pelo cinema. Ele assistiu às obras do cinema quando estava com 15 anos, e ela as viu pela influência paterna. E eu fui assistir com a minha mãe. Tinha adorado o primeiro, e aí eu fiz a minha mãe me levar para assistir o segundo. Não me lembro se minha irmã estava junto. E eu me lembro que eu expliquei para ela o que era o Destroyer Imperial, que uma das primeiras cenas aparece o Destroyer, pelo menos essa é a imagem que eu tenho. E o filme é sensacional, né? Quer dizer, é um filme que eu me lembro que me deu uma sensação de não ter fim, né? Porque ele termina com aquela cena do Luke que está colocando a mão artificial e ele vê pela janela. Eu não me lembro se é o Lando saindo com o Millennium Falcon em busca do Solo. Ele está ao lado da Leia, né? E me deu essa sensação de que faltou terminar, né? Mas O Império Contra-Ataca foi lançado 3 anos depois do primeiro filme, sendo o quarto na cronologia da saga. E apesar do grande sucesso tanto de bilheteria quanto de público, foi recebido com avaliações mistas na época. Foi o primeiro filme não dirigido e não roteirizado pelo seu criador George Lucas. Para a direção ficou encarregado Irving Kershner, antigo professor de Lucas na Universidade de Cinema, enquanto o roteiro, com base nas ideias do próprio Lucas, ficou a cargo de Leif Brackett e Lawrence Kasdan. A trilha sonora, como em todos os filmes da saga, foi composta por John Williams, o qual, além da inesquecível Marcha Imperial, também nos presenteou com o tema de Han Solo e da Princesa Leia. O longa se tornou o filme de maior bilheteria naquele ano, além de ter recebido 2 Oscars, por melhor mixagem de som
e por melhores efeitos visuais. Eu tentei assistir, mas eu gostava muito da ideia, só que eu não conseguia sentar e assistir. Eu era pequena, eu não tinha essa paciência. Só que eu gostava muito do conceito, então eu decidi ter uma festa de 7 anos. E ele se engajou muito, porque ele estava muito animado em ter uma... E ela já tinha comprado uma fantasia da Leia. Eu já tinha o sabre de luz. Você já tinha sabre de então luz. eu emprestei o meu sabre de luz para ela. E eu fui vestida de princesa Leia na minha festa de 7 anos. Foi. Depois disso, eu meio que desencanei de Star Wars. Eu fiquei tipo, tá, ok. E quando lançou, em 2015, O Despertar da Força, eu fui assistir na pré-estreia com os meus primos. E eu achei sensacional. Então eu sentei, eu revi todos os filmes. O Império Contra-Ataca consolidou de vez a estrela de Star Wars na calçada da fama da cultura pop, com passagens e frases icônicas como a cena em que Han está prestes a ser congelado em carbonita. Eu te amo. Eu sei. Essa cena, dizem, foi improvisada por Harrison Ford. Eu gosto do 5 também porque tem o desenvolvimento do romance entre o Han e a Leia, que é sensacional. É um character development muito bom do Han Solo. I love you. I know. É icônico. Outro grande momento a ser destacado é o da revelação de Darth Vader para Luke, o qual rendeu diversas paródias, como em Toy Story 2, por exemplo. Essa cena foi mantida em segredo a 7 chaves, com somente Lucas, Kasdan e Kershner cientes. Tanto que Mark Hamill, o Luke Skywalker, só ficou sabendo dela momentos antes da gravação. O filme tem aquela cena memorável que o Darth Vader conta pro Luke que ele é o pai dele, né? Que é um negócio assim altamente impactante. Bom, ele começa lá com a batalha naquele planeta gelado, que eu não me lembro agora o nome. Hoth, né? Que é uma cena sensacional, né? Aquela cena daqueles monstros de 4 patas do Império, né? Tem a cena lá do monstro da neve, né? Que ele abre no meio para esquentar o Luke. Quer dizer, tem algumas cenas que são altamente impactantes. Obi-Wan nunca lhe disse o que aconteceu com seu pai. Ele me disse o suficiente. Que foi você que matou ele. Não. Eu sou seu pai. Não é verdade. Isso é impossível. Busque nos seus sentimentos. Você sabe que é verdade. Dos mesmos produtores de Harry Potter sem Harry Potter, apresentamos Sexta-feira 13 sem Jason. Bom, pelo menos por enquanto. O primeiro Sexta-feira 13, lançado em 1980, é bem diferente de toda a franquia de 12 filmes que viria logo em seguida. Quem diria que o filme que estreia a saga de um dos assassinos mais conhecidos do cinema não mostraria como conhecemos? Esse projeto pequeno, feito para surfar na onda de Halloween, sucesso de John Carpenter, que foi lançado 2 anos antes, teria um lucro muito acima do seu orçamento. Mas não foi por acaso. O filme possui diferenciais técnicos e estéticos da época, que vão desde os efeitos visuais por Tom Savini até a direção e a fotografia que exploram ângulos bem diferentes. Tudo isso para compor um suspense antes de um slasher, que é um subgênero dos filmes de terror pelo qual a franquia é conhecida. Falando em legado, as continuações não mantiveram o tom do primeiro filme e foram subindo para o inacreditável, chegando até no espaço com o querido Jason, mas isso fica para um episódio de maiores trecheiras. Here's Johnny! O Iluminado é um clássico que dispensa apresentações, né?
O longa dirigido por Stanley Kubrick e estrelado por Jack Nicholson é considerado por muitos um marco no cinema de terror, pelo uso do terror psicológico mesclado com o sobrenatural e enrolado em uma fotografia de tirar o fôlego. Ainda que seja um preferido de vários cinéfilos por aí, o longa baseado no livro de Stephen King não foi do agrado de vários críticos na época, tendo inclusive decepcionado o escritor, que afirmou que sua obra não havia sido bem adaptada. O filme chegou a ser indicado a 2 prêmios Framboesa de Ouro em sua primeira edição, nas categorias de pior atriz e de pior diretor. Contudo, é inegável o impacto do filme até os dias atuais. A icônica cena em que Jack, enlouquecido, quebra uma porta com o machado, enquadra o seu rosto e profetiza a frase "Here's Johnny" já foi e continua sendo referenciada. Ela foi refeita por Chuck, o brinquedo assassino, assim como por Homer Simpson. Ou seja, ela já se tornou tão atemporal que escapou simplesmente do terror. E isso é só uma das cenas desse filme que não saem da mente do espectador. As ondas gigantes de sangue, as gêmeas no corredor e o close final no quadro são alguns outros exemplos que comprovam que esse filme marcou profundamente uma época e se reinventa dentro da cultura pop, ganhando até uma continuação por outro diretor em 2019. Dentre todos os filmes em nossa lista, não poderia faltar um drama. E nada melhor do que um filme do mestre Martin Scorsese. Toro Indomável foi lançado em 19 de dezembro de 1980. Estrelado por Robert De Niro e baseado na biografia do pugilista italo-americano Jake LaMotta, conhecido como Touro do Bronx. O filme compreende um período de aproximadamente 20 anos da vida de Jake, desde a década de 40 até a de 60. Considerado um dos melhores filmes da carreira do diretor, bem como um dos melhores de todos os tempos, Scorsese não é fã de esportes e recusou várias vezes dirigir o filme. Foi necessária muita insistência de Robert De Niro. Scorsese então aceitou o projeto, dizendo que enxergava o esporte, no caso o boxe e o ringue, como uma metáfora para a vida. Essa decisão reflete o momento de vida do diretor também, o qual tinha acabado de passar por uma séria fase de abuso de drogas e álcool. Filmado todo em preto e branco, a genialidade de Scorsese faz com que você esqueça, em certos momentos, que está assistindo a um filme, parecendo um documentário da vida de LaMotta. Touro Indomável marca também uma das grandes atuações da carreira de Robert De Niro. Ele engordou mais de 20 quilos para interpretar o personagem mais velho e aposentado, fazendo com que as gravações fossem paralisadas por 2 meses para isso. O filme foi um grande sucesso de crítica, tendo sido indicado a 8 Oscars, vencendo nas categorias de melhor ator para De Niro e também para melhor direção. A abordagem mais dramática do que esportiva de Scorsese é nítida ao longo do filme. Se você está esperando um filme de esporte na pegada de rock, o queridinho da Filadélfia, então esse não é exatamente o longa certo. Bem construído, a narrativa mostra a conturbada carreira de Jake, desde a sua ascensão até a sua derrocada. Entre os diversos insights de Scorsese no filme, ao fim da obra percebemos que, apesar de Jake ser um grande lutador dentro dos rings, seu título Touro Indomável faz mais referência à vida que Jake levava fora das lutas e o quanto o mesmo temperamento que o fez crescer também o fez ruir. Fame é um sucesso adolescente que continua sendo lembrado por gerações, por ser um filme relevante e surpreendente. Primeiramente pela sua narrativa. O filme acompanha um ensino médio completo de uma turma em uma escola de artes em Nova York, mas sem dar enfoque maior a um personagem. Ele não possui um único protagonista, mas sim um grupo de adolescentes diversos que dividem quase uniformemente o tempo de tela. Outro ponto importante é a representatividade. Cada um dos protagonistas tem uma trajetória diferente, com problemas e glórias diversos ao longo dos 4 anos em que o filme se passa. Por fim, e talvez o mais marcante da obra, as músicas. Quem nunca vibrou ao som da música título Remember My Name, Fame, que ganhou até uma versão brasileira pela Sandra de Sá. Eu me lembro que eu gostei pra caramba. Tem 2 músicas em particular que eu gosto muito.
A primeira é aquele do Hot Lunch, no refeitório, porque ele começa aquele batuque, ele pega os dois... É uma música que vai crescendo, eu me lembro que eu gostei muito da música. E a última música, né? Porque ela pega todos os alunos e todos participam de uma forma, né? E eu achei legal aquilo. O Ricardo assistiu ao filme em seu lançamento e ainda se lembra de suas impressões. Fame ganhou 2 estatuetas no Oscar, a de melhor trilha sonora e a de melhor canção original. E não é por menos, o filme respira a arte do começo ao fim. Afinal, é ela quem une todos os personagens em um único propósito. Ao longo dos anos, eles se aperfeiçoam em teatro, música e dança e são movidos por essas paixões para alcançar o seu objetivo grandioso, a fama. Eu gostei muito do filme, eu gostei da música, eu achei um filme divertido. O filme se tornou um clássico do gênero e inspirou outros ao longo da década de 80, como Flashdance, Dirty Dancing, A Chorus Line e Footloose. A mais icônica cena em que alunos dançam no meio dos carros foi homenageada em 2016, na cena inicial de La La Land. A Lagoa Azul é talvez o maior clássico das tardes brasileiras na Globo. O filme já passou pelo menos 20 vezes na sessão da tarde e exatamente por isso são imediatamente associados. Mas não só de Globo vive o filme. O Romance foi uma das maiores bilheterias do ano e um sucesso imediato pelo público em geral, mesmo tendo recebido diversas críticas, tanto pelo roteiro quanto pela atuação de Brooke Shields no papel principal, o que rendeu a ela o primeiro Framboesa de Ouro de pior atriz da história. Mas por outro lado, o longa foi indicado ao Oscar de melhor fotografia. Afinal, retrata todo momento a beleza exuberante da Ilha do Pacífico, onde ocorreram as gravações, com cenários de tirar o fôlego. A história de uma garota e um garoto que se perdem em uma ilha paradisíaca e se apaixonam atravessou gerações, e não começou em 1980. Na realidade, o filme é baseado em um livro de 1908 e que já havia sido adaptado para as telonas em 1923 e em 1949. Ou seja, a versão que conhecemos já é o terceiro remake, mas o sucesso dele foi tamanho que ainda rendeu uma continuação em 91 e mais um remake em 2012. Atualmente, os cinemas do mundo todo estão inundados por filmes de super-heróis. O que antes era relegado a somente uma parcela mais nerd do público, hoje leva pessoas de todos os tipos para a sala de cinema. Porém, nem sempre foi assim. E é graças a alguns filmes lançados no passado que chegamos aonde estamos hoje. Um desses filmes é o clássico de Richard Donner, Superman, de 1978. 2 anos depois, em 1980, que fazendo 40 anos também esse ano, está sua continuação. Superman 2, a aventura continua, dá seguimento à história do icônico personagem interpretado por Christopher Reeve. Também foi neste filme que fomos introduzidos a outro grande vilão do Super, o General Zod, imortalizado até então por Terence Stamp e seu famoso Kneel Before Zod. Originalmente, Superman 1 e 2 foram rodados simultaneamente pelo diretor do primeiro filme, Richard Donner. Porém, os conflitos entre Donner e os produtores se agravaram, culminando na demissão do diretor durante as filmagens do segundo Logan. Richard Lester foi chamado para terminar a obra, tendo que refilmar muita coisa para poder ser oficialmente creditado como diretor do filme. E vemos aqui que a interferência da Warner e produtores nas adaptações de quadrinhos da DC Comics não é de hoje. Tanto que nem mesmo o agora oficial Snyder Cut é novidade, já que em 2006 foi lançado o Superman 2 The Richard Donner Cut, com o que teria sido originalmente idealizado pelo diretor. O longa recebeu na época críticas positivas, porém com o passar do tempo e um olhar mais crítico, muitos problemas ficaram mais perceptíveis. Mesmo assim, a obra fez bastante sucesso em seu lançamento, quebrando alguns recordes e gerando mais outras 2 sequências, Superman 3 e 4, respectivamente em 1983 e em 87. Mesmo não tendo atingido o sucesso e o marco do primeiro filme, Superman 2 possui seu papel na cultura pop, ainda influenciando outras representações do universo de super-heróis no futuro, não só no próprio cinema, mas também na TV.
saudade de um pastelão, apertem os cintos, o piloto sumiu, com certeza envelheceu bem e consegue trazer piadas memoráveis. É uma paródia de outro filme da Paramount, o Zero Hour, que ficou pequeno em comparação à sátira. Ele tem como base a mesma trama, a de um avião prestes a cair, mas, claro, de uma maneira mais maluca. O Ricardo também comentou esse filme durante a entrevista, falando de suas lembranças das piadas que ficaram marcadas para ele. Um filme muito criativo, né? Um filme que debocha. É um excelente filme, é uma excelente comédia. Toma um assunto que a priori pode ser um desastre de avião e faz. E o mais interessante é que ele remete a vários filmes. Né? O filme foi aclamado pela crítica, considerado uma das maiores comédias de todos os tempos por uma pesquisa do Channel 4 do Reino Unido, e preenche diversas listas de melhores filmes de todos os tempos. Eu destaco 2 tipos de humor no filme. Um humor surreal, que explora piadas nonsense, provavelmente ainda antes do termo existir. O absurdo ocorre com um piloto automático, que é um boneco inflável, e até com uma briga de escoteiras em um bar enquanto toca Bee Gees. Também encontramos um humor de trocadilho, muitas vezes com os óbvios da língua. Mas o mais interessante é o fato de que os dois conseguem surpreender e quebrar expectativas. Aí tá a menina com o soro no braço, ela está sendo transportada no avião e a freira começa a tocar e ela se entusiasma e o braço do violão leva embora o soro e a mulher começa a Não, o filme é excelente, é uma sacada melhor do que a outra, é muito bom. O time de atores e como ele foi escolhido por si só já tem um fator cômico. Foram selecionados atores e atrizes que não haviam atuado em comédia previamente, o que acrescenta um tom mais surreal ao filme. Observar a reação desses iniciantes na comédia a piadas tão absurdas e trocadilhos tão precisos tem uma profundidade quando analisamos o filme com um olhar crítico. A curiosidade do dia é que Leslie Nielsen, com a figura do Dr. Humak, teve um crescimento considerável na carreira de comédia pastelão depois desse filme. Os Sete Gatinhos, com a direção de Neville de Almeida, é um retrato do resquício da chanchada brasileira. Filmes considerados de baixa qualidade conceitual e técnica, as chanchadas ainda poderiam ganhar um tom mais adulto, as pornochanchadas, gênero com o qual esse filme simpatiza. Então, vai ser um pouco complicado falar sobre esse filme, na real, sobre toda essa época do cinema nacional, da qual o filme faz parte. Sete Gatinhos é uma adaptação do livro de Nelson Rodrigues, que por si só é uma loucura. Acho que o mais interessante dos seus livros são as tramas novelescas que giram em torno do erótico, surgindo até a expressão "isso é coisa do Nelson Rodrigues". Percebam que isso batia justamente com essa fase do cinema nacional, e não foi a única adaptação cinematográfica de uma obra dele. Nesse caso, é sobre uma família na qual as irmãs mais velhas se prostituem para pagar um enxoval da irmã mais nova, simbolizando a pureza da linhagem. A partir daí, temos uma série de figuras um tanto caricatas para dar voz a um dramalhão desenfreado, seguido por diálogos memoráveis enquanto conflitos começam a acontecer em torno dessa pureza. Vidas maltratadas, céu por testemunha, fel de sobremesa. Outra característica um tanto curiosa dos filmes do gênero é a escalação de atores. Com grandes bilheterias, esses filmes empregavam atores em ascensão ou personalidades famosas. Nem jogadores de futebol escaparam, não é Pelé e Casagrande. Antônio Fagundes, Regina Casé, Lima Duarte e Ari Fontoura são os principais destaques aqui, além da trilha de Erasmo e Roberto Carlos. Mas e a censura? Bem, nesse ano a censura partia para sua distensão, ou seja, uma abertura política gradual da ditadura. Mas também não podemos esquecer que antes desse, alguns filmes com as mesmas características passavam pelo crivo dos militares, o que é um tanto estranho. Bem que eu falei, sangue se pode evitar.
Essa foi apenas uma pequena seleção de longas marcantes do ano de 1980, mas muitos outros ainda ficaram de fora. Neste episódio, tentamos sintetizar a relevância de 1980 no cinema e seus reflexos até os dias atuais. É possível perceber que mesmo após 40 anos de seus lançamentos, os filmes continuam se perpetuando por diferentes motivos. Porém, uma única palavra os une: legado. Por isso, buscamos trazer filmes de cada gênero para, justamente, aprofundar as suas contribuições para as próximas décadas. Muito obrigado por acompanhar mais um Fora da Caixa com a gente. Nos vemos no próximo podcast com os repórteres da J-Press. Sigam a Jornalismo Júnior nas redes sociais e confiram as playlists do Spotify. Roteiro por Caio César, Luísa Thier e Pedro Guilherme. Edição de som e produção por Gabriela Ramos e Beatriz Lopomo. Direção de Anderson Lima, Gabriel Guerra, Mariana Carrara e Karina Tarasiuk.